Oi, meninas e meninos, cá estou eu de novo. Hoje não vai ser mitologia, hoje vai ser uma biografia de alguém que vocês conhecem bem, do ginásio, todo mundo conhece. Alguém que falou essa seguinte frase, olha que vocês vão já adivinhar quem é que eu vou falar. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ah, vocês adivinharam. Lavoisier. Antoine Lavoisier. Nasceu em 1743 e vai morrer com 51 anos na guilhotina em 1794. Ele é considerado o pai da química moderna, tá? Mas antes, por que é o pai da química moderna? Depois eu vou explicar por quê. Mas antes de eu falar dele, eu vou voltar lá no século 7 a.C., porque tem muita coisa a ver um com o outro. No século 7 a.C., eu já falei para vocês de um filósofo, matemático, astrônomo da Grécia Antiga, chamado Tales de Mileto. Lembram? Tales de Mileto, Tales que nasceu em Mileto, hoje corresponde à Turquia, considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Ué, mas ele nasceu na Turquia e é um dos 7 sábios, porque naquela época a Grécia não era como hoje é. A Grécia era muito mais ampliada. Então a Turquia, Mileto, a Jônia, fazia parte, como hoje é a Turquia, onde hoje é a Turquia, tá? Então ele é considerado um filósofo, Tales de Mileto, um astrônomo, um matemático grego, da Grécia Antiga, tá? Eu também falei para vocês que o Tales de Mileto é considerado o pai, o que começou a filosofia ocidental, como se fosse o primeiro filósofo ocidental. Por que o grande filósofo ocidental? Porque antes de Tales de Mileto, ele nasceu em 624 a.C., século 7 a.C. Antes dele, todas as explicações, eu já falei, eram dadas pela interferência dos deuses, pela mitologia. E esses chamados filósofos pré-socráticos, e Tales de Mileto era um deles, veio antes de Sócrates, ele cria respostas sem a interferência dos deuses. Ele procurou respostas nos elementos da natureza. Ele quis respostas mais racionais. Então, ele também fundou a chamada Escola Jônica, que também fica na Turquia, onde se reuniam, vários filósofos com o mesmo desejo, procurar respostas racionais, sem a interferência dos deuses. Bom, por que eu voltei a Tales de Mileto? Andei tantos séculos para trás até chegar no Lavoisier. Pelo seguinte, Tales de Mileto, como eu já falei para vocês, diz que a origem da vida está na água. Ele falou, tudo está na água, tudo está na água. Ele dizia que a água era um elemento terrestre, um dos 4 elementos terrestres, tá? Primordiais, do qual outros materiais eram formados. Então ele dizia, a água, quando densa, como se fosse a terra. Quando aquecida, vira vapor. Quando se esfria, volta ao líquido. Então é um ciclo de Tales, chamado ciclo de Tales, que ele dizia que são 4 elementos terrestres, mas a água é primordial, é a origem de tudo, tá? Agora, voltando a Lavoisier, ele dizia o seguinte, a água não é um elemento, a água é uma substância formada por 2 elementos, oxigênio e hidrogênio. Vocês lembram da forma da água? H2O. O Lavoisier não descobriu o oxigênio. Ele foi descoberto quando Lavoisier tinha 31 anos, em 1774, por Priestley.
e ele descobriu o oxigênio. Mas o Lavoisier disse, tá? Ele deu o nome ao oxigênio e falou que a água não é um elemento, como dizia Tales de Mileto, é uma substância formada por duas partes de hidrogênio, H2, mais uma de oxigênio. E qual a origem da palavra oxigênio? Oxis, ácido. Gênese, gênese, nascimento, a produção de ácido. Quando a gente vê gênio, genes é nascimento. Lembra? Genealogia. Então, oxi, ácido. Gênese é o produtor, o nascimento do ácido. Bom, mas eu não vou... Aqui ninguém pretende ser professor de química, nem eu sou. Vamos falar da pessoa Lavoisier. Foi tão importante para a química moderna. Tanto é que ele é considerado o pai da química moderna, tá? Ele nasceu em Paris, de família muito rica. Reparem, ele nasceu em 1743. Ele vai, quando começa a Revolução Francesa, em 1789, o símbolo do começo da Revolução Francesa é a queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Então, ele era jovem, né? Então, ele nasceu em Paris em família rica. O pai era um grande proprietário de terras. Então, ele era nobre e rico. Naquela época, a sociedade francesa estava dividida em 3 classes sociais, ou 3 estados, chamados 3 estados. O primeiro estado era o clero. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado, ou classe, era a burguesia. Quem eram os burgueses? Proprietários, eram comerciantes, agricultores, os pobres, até os ricos, mas não eram nobres, nem faziam parte do clero. E o terceiro estado era o único que pagava impostos. Era o único que pagava impostos, tá? Bom, o pai, como eu falei, do Lavoisier, era um grande proprietário de terras, tá? E o Lavoisier sempre se virou para a ciência. Com 21 anos, ele estudou ciência, fez invenções. Ele era uma inteligência acima de qualquer média, tá? Tanto é que em 1788, ele foi eleito, teve a maior honraria, tinha 45 anos, ele foi eleito como membro da Royal Society, em 1788, que era a honraria maior, é um título concedido aos maiores cientistas, os cientistas mais notáveis, aqueles que contribuíram para o conhecimento da natureza, da matemática, da engenharia, ciência médica, etc. Então, ele aos 45 anos tinha o título maior que se podia ter um cientista, tá? Bom, mas, voltando, ele era rico, estudioso, fazia parte também da Academia Francesa de Ciências, recebeu vários títulos, medalhas, todas as suas invenções, além de ser nobre, rico, e ainda por cima era um grande cientista, membro da Royal Society, tá? Bom, mas vamos voltar para trás para falar do casamento. Ele casou, ele era um grande cientista, mas casou. Mas antes de eu falar dele, vou falar da esposa dele. A esposa dele era Mary Anne Pierret. Ela era filha do majoritário da Ferme Generale, de uma firma. Ela era filha do maior acionista, vamos dizer assim, do maior majoritário de uma firma chamada Ferme Generale, quer dizer Ferme Generale, Fazenda Geral. Essa Ferme Generale, ela cobrava impostos. Era espécie de uma terceirização do rei, né?
ela era encarregada de cobrar os impostos do terceiro estado, que só o terceiro estado pagava impostos, e para o rei. Uma parte ficava, logicamente, para a empresa e outra parte para o rei. O Lavoisier também fazia parte dessa ferme generale. Não era o majoritário, mas ele também era um dos sócios, tá? Que cobrava impostos, tá? Bom, conta-se que quando essa menina tinha 13 anos, a família queria que ela casasse com um homem de 50, que era normal naquela época. E ela, muito decidida, sempre com muita opinião, falou que não casaria de jeito nenhum. De jeito nenhum casaria com um velho. Para ela era um velho. Ela tinha 13 anos. Então, o pai ficou do lado da filha, o pai dela. E apresentou um dos sócios da Ferme Generale, dessa firma que cobrava impostos, para o rei, que era o Lavoisier. Ele tinha 28 anos. E os dois logo se gostaram. Ela com 13 e ele com 28. Bom, então, conclusão, os dois casaram. Ela sempre foi uma inteligência assim, muito brilhante, sabia inglês. Então, e o casamento ocorreu em 1771. Faltava 8 anos para começar a queda da Bastilha, para começar realmente a Revolução Francesa. Mas já estava havendo aquela turbulência, aquela revolta do terceiro estado, que só eles pagavam impostos e viam a riqueza do segundo e do primeiro estado. Bom, o casal foi muito feliz, coisa não comum na época, porque os casamentos eram todos por interesse, mas eles eram felizes. Ela adorava ver o que ele fazia e trabalhava com ele, começou a trabalhar com ele. Começou a aprender química, fazia as anotações, traduzia textos científicos do inglês para o francês para Lavoisier e fazia até as ilustrações. Os trabalhos de Lavoisier, as ilustrações foram feitas pela Marianne Pierrette, a esposa. Ela fez até lições de pintura com um dos pintores mais famosos da França para poder fazer as ilustrações dos trabalhos de Lavoisier. Bom, os dois eram felizes, coisa incomum na época. Deram várias recepções, jantares, porque eles tinham dinheiro, né? Inclusive, nesse jantar tinha gente muito famosa, até Benjamin Franklin foi numa dessas recepções dadas pelo casal. E muitos famosos da Academia de Ciências, tá? O Lavoisier já era membro da Academia de Ciências desde 1768, 3 anos antes de casar, tá? Bom, então eles casaram, ela com 13 e ele com 28. Bom, voltando à França, tá? Houve a queda da Bastilha, dia 14 de julho, foi o símbolo do início da Revolução Francesa. Essa Bastilha era uma fortaleza medieval que serviu de prisão. Na época só tinha 7 prisioneiros, mas era o símbolo da repressão monárquica. Então, ficou como o símbolo do início da Revolução Francesa. Bom, no auge da Revolução, tá? Em 1794, a Revolução Francesa dura 10 anos, vai de 1789 a 1799, tá? No auge da Revolução, eu até posso falar em alguma aula sobre a Revolução Francesa, se vocês desejarem, mas a Revolução Francesa precisa falar muito. Eu tive uma professora na faculdade que ela disse que o marido foi transferido para Paris, trabalhar lá, e ela ficou muito feliz porque assim ela poderia aprofundar mais a Revolução Francesa. Ela falou que ficou 3 anos estudando a Revolução Francesa e ela sentia que ainda não sabia tudo. É muito complexa, mas é muito interessante a Revolução Francesa que ocorreu na França, que derrubou a monarquia, que matou Luís XVI e a Maria Antonieta, que foi um marco para terminar a época moderna, vamos dizer assim, o período chamado Idade Moderna e começar a Idade Contemporânea. Foi um marco,
o marco porque foi o fim da monarquia francesa, tá? Bom, voltando, ele, não falei para vocês que ele fazia parte, era um dos sócios da Ferme Generale, aquela firma que cobrava impostos do terceiro estado? Então, quando no auge da Revolução, todos que faziam parte da Ferme Generale foram presos e guilhotinados. O que é guilhotina? Era uma decapitação que foi usar, era um instrumento de decapitação usado na Revolução Francesa. Durante esses 10 anos morreram milhares, tanto de um lado quanto do outro. Depois a gente pode falar sobre isso. Bom, então, no auge da Revolução, em 1794, ele foi preso e guilhotinado. Ele tinha 46 anos. Desculpa, tinha 51 anos. Ele tinha 51 anos. 46 ele entrou na academia. Junto com ele, nesse dia, foram decapitados na guilhotina 28. Desses 28, ele foi o quarto a ser decapitado. O mundo científico ficou horrorizado, tá? Porque ele já era muito laureado, já falei, muitos prêmios e muitas invenções na química, na matemática. Bom, houve um homem, um filósofo irlandês famoso, chamado Edmund Burke. Ele disse o seguinte: a Revolução mostrou o seu lado cego. Como pode ter matado um homem desses? Um matemático italiano falou, também ficou famosa a frase dele: não bastará um século para produzir uma cabeça igual a que se fez cair num segundo. Não bastará um século para produzir uma cabeça, quer dizer, nem em um século vai se produzir uma cabeça igual àquela que se fez cair apenas num segundo. Bom, a esposa, ela vai morrer com 78 anos, mas ela, até morrer, ela sempre foi uma grande defensora de todo o material deixado por Lavoisier. Acho que estava tudo nas mãos da polícia, né? E ela conseguiu, editou muitos trabalhos dele, tiveram várias edições, e até morrer ela cuidou dessa parte do que o Lavoisier deixou para a humanidade, tá? Eram relatórios, eram apresentações, tá? Em 1803, ela publicou um grande trabalho e em 1805 teve a segunda edição desse trabalho editado por ela. Ela casou, de novo, também com um cientista, mas os dois não se deram bem, porque esse cientista não tinha a cabeça do Lavoisier. Achou que ela era metida, que ela era intelectual demais, que ela era... quer dizer, não era a mulher submissa como naquela época estavam acostumados. Então, eles lá se separaram. Ela se divorciou dele, tá? Bom, então com 51 anos, Lavoisier morre na guilhotina, tá? Que era a pena de morte durante a Revolução Francesa. Bom, curiosidade. Na Torre Eiffel, que é o maior símbolo de Paris, estão gravados 72 nomes de matemáticos, físicos, engenheiros, políticos, militares, e ele está lá gravado também, né? Essa gravação desses nomes, esses 72 nomes, foi por ocasião do centenário da Revolução Francesa, que foi 1889, tá? Que foram colocados esses nomes gravados, que fizeram algo pela França. Lavoisier é um dos nomes que está como autor da Lei da Conservação da Massa, ou Lei de Lavoisier, tá? Que foi postulado em 1785. Então, voltando, o Lavoisier deixou muita coisa, mas a principal descobriu que a água é uma substância composta por 2 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por isso que a fórmula é H2O.
Não sei se vocês gostaram dessa aula, mas eu gosto muito de Lavoisier. E também vou dar uma introduçãozinha da Revolução Francesa. Agora eu vou ver, se vocês quiserem, eu volto, principalmente os primórdios da Revolução Francesa, que foi, como eu falei, um marco na história da humanidade, tá? Foi um marco dos direitos humanos, do final da monarquia, foi muito importante a Revolução Francesa, tá? Onde vários grupos se degladiaram durante 10 anos e que deu ensejo ao nome Napoleão. Napoleão, no final, vai surgir como um grande líder francês, apesar de ele ter nascido na Córcega. Mas a Córcega faz parte até hoje da França, né? Então, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!